Então vamos lá. Elevando os pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Irmão, e agradecermos a oportunidade de trabalho e burilamento. Que haja paz, muita paz. Então hoje nós vamos falar sobre a dimensão ou dimensões do universo. Neste universo, além das dimensões densidades, existem as seguintes dimensões. No plano físico, além das dimensões espaciais conhecidas, como comprimento, largura e altura, tem-se a quarta e quinta dimensão, referentes ao espaço-tempo. Estas duas últimas dimensões serão futuramente explicadas em documentos anexos. No plano astral, consta que nele há duas dimensões não explicadas ainda pelos espíritos. Ou seja, a coisa é tão complexa que eles passaram alguma coisa que a gente já pode, com os estudos que estamos fazendo, entender. Então vamos repetir. No plano físico, além das dimensões espaciais conhecidas, como comprimento, largura e altura. Então são três dimensões diferenciadas. Isso dá origem a esse momento que nós estamos vivenciando, a experiência na Terra, na terceira dimensão. Tá? Esse tempo seria como se fosse a abertura de um portal? Não, é o tempo linear no nosso caso, né? No nosso caso é o tempo linear. O que quer dizer tempo linear? Aquele tempo contínuo, né? Dia e noite, ou 12 horas noite, ou 12 horas dia, ou simplesmente 24 horas por dia. Então o nosso tempo é totalmente diferente do tempo astral. O tempo astral tem uma outra dinâmica, né? Mas aqui para nós temos comprimento, largura e altura. Então são três dimensões suficientes para as questões físicas. O tempo é cada uma hora e ia medindo uma. Isso. Então, agora com os estudos que a gente está se espiritualizando um pouquinho, nós já podemos contar com a quarta dimensão. Aliás, já estamos na quarta dimensão. Tá? A quarta dimensão e quinta dimensão referentes ao espaço-tempo. Estas duas últimas dimensões serão futuramente explicadas. O espaço-tempo, na espiritualidade, eles chamam de éons. Éons, em relação a nós, o que para nós aqui é 2.160 anos, que é um ciclo, para a espiritualidade é um ano. Se você pegar a explicação que um ser consciente de si próprio, na quarta dimensão, ele conhecendo todos os seus mecanismos mediúnicos, que eles também são médiums de outros níveis mais superiores, o espírito consciente na quarta dimensão, ele volita no espaço através do seu mental uma velocidade de 13 vezes a velocidade da luz. Então, se a gente multiplicar 300 mil quilômetros por segundo por 13, nós vamos ter um número enorme de zeros que vai explicar a velocidade maior do que o próprio pensamento. Não é? Porque o nosso pensamento para chegar na Lua leva um tempo que ele desenvolve através de ondas eletromagnéticas. Então, essas ondas eletromagnéticas, até chegar na Lua,
Demorou um pouquinho, mas o nosso pensamento já está lá. Não é? Mas as energias do nosso pensamento chegarão depois, devido a essas ondas, que tudo se propaga através de ondas eletromagnéticas. Então nós temos ondas harmoniosas, como o amor, por exemplo, ele tem ondas harmoniosas. Estas ondas, tanto na parte do cavado que faz isso, e como a parte da crista que faz isso, elas são harmônicas entre elas em tamanho e em velocidade. E isto tem um tempo estabelecido para sair da Terra até chegar lá. Enquanto o nosso pensamento pensou, ele já chegou. Mas a energia do nosso pensamento, ela demora um pouco mais. Então, é meio complicado de explicar, mas é a realidade que nós estamos vivendo. A quarta dimensão é totalmente diferente do nosso espaço-tempo. Totalmente diferente. Então, 2.160 anos equivale a esses seres de quarta e quinta dimensão, um ano. Porque imagina o que eles devem fazer com toda essa rapidez. É claro que nem todos os espíritos têm essa facilidade. Então, esses espíritos mais sábios, mais conscientes desses conhecimentos, eles simplesmente abrem portais, e muito que chama-se dobra do tempo, eles abrem portais, atravessam o espaço-tempo, enquanto o tempo em si está caminhando de forma lenta. Então, por exemplo, uma nave estelar, ela tem uma distância a percorrer. Se ela fosse percorrer de forma linear essa distância, ela teria que levar em conta o tempo em relação à velocidade para chegar onde ela quer. Então, o que eles fazem? Eles abrem um portal, cria a dobra do tempo, e essa dobra do tempo faz com que, é como se você pegasse papel. Para ir daqui a aqui, tem uma distância. De repente, a dobra do tempo é isto. Diminui a distância. Aparentemente, né? Na verdade, a velocidade é muito maior. Porque aí existem outras características. Os túneis que eles chamam de caminho da minhoca, que é túneis do tempo que se abrem, né? Existem vários abertos na Terra que passam para outra dinâmica. E Minas Gerais tem um portal em um dos primeiros centros que o Chico fundou. Esse portal ele sai diretamente no nosso lar, na colônia Nosso Lar. E olha que a colônia está na sexta esfera, calculando o diâmetro da Terra. E todos os campos vibratórios que oscilam em volta da Terra, ela está na última esfera de energia que envolve a Terra, o que quer dizer centenas e milhares de quilômetros. E essa questão de portais é uma coisa ainda complicada de se explicar, até pela física quântica. Porque ainda eles estão elaborando, a gente sabe que existe, mas eles querem provar através da matemática. E isso leva muito tempo, às vezes leva 5, 10 anos para provar uma coisa que a gente sabe que existe, né? Não basta só saber que existe, tem que ser provado matematicamente. Por quê? Porque há quem faça isso através do seu próprio conhecimento mental e há aquele que provoca isso através de técnicas. E como técnica tem que ser provado cientificamente para que todos possam fazer.
Então é meio complicado ainda o nosso relacionamento da Terra em relação a questões espirituais, porque eles querem provar cientificamente que a vida espiritual existe. Só que a vida espiritual já está cansado de provar que existe. Não é? Jacarepaguá, por exemplo, tem um centro do Frei Luiz, que o médico espiritual simplesmente se materializa, faz a cirurgia e vai embora. E isso acontece às vistas daqueles que estão vendo lá. É claro que o ambiente é fechado, só entra quem é convidado, porque é tudo uma questão de vibrações. Se não houver harmonia, não há condições da materialização. Então, eles escolhem pessoas que possam fazer parte do grupo. E isso, através do doutor Frutuoso, né? Entra no YouTube, põe lá, Lar Frei Luiz, doutor Frutuoso. Então, ele é um dos técnicos que coordena a questão da materialização. Ele é um médico, cirurgião, e que frequenta já há alguns anos, algumas décadas. Ele chegou a ir para lá porque o pai dele, que as medicinas não conseguiram curar, foi cirurgiado lá. E o pai dele também é médico, era médico, está aposentado. Então, pela curiosidade de saber como funcionava essas questões, ele acabou sendo convidado porque o pai dele fez uma cirurgia lá e ficou bom. Então, não tem mais como negar. Por exemplo, recentemente ele falou no Senado, numa reunião no Senado, convidaram ele para falar a respeito desses trabalhos que são feitos lá no Frei Luiz. Então, existem outras casas. Aqui em São Paulo mesmo tem a Casa dos Espíritos. 2 vezes por mês há sessões de materializações, mas só entram também pessoas convidadas, devido à questão da harmonização do ambiente. Então, isso para nós que estudamos um pouquinho, não tem mais, não há mais dúvida que a coisa funciona, existe e está aí para ser vista. Mas para os cientistas, eles querem provar matematicamente que o mundo espiritual existe. Então, eles vão quebrar a cabeça mais algumas décadas. Quando se fala em ciência, eu tinha uma visão que a ciência estava à nossa frente a 1000 léguas, por exemplo. Então, quando se fala que a ciência não consegue provar, eu penso hoje que a ciência que nós temos hoje. Como a ciência que tinha ontem não provou muita coisa. Sim. Então, é a nossa ciência que está, acredito, bem atrasada, mas muito atrasada em relação a outros sistemas. Então, a gente precisa tirar essa questão assim, a ciência disse isso. Não. Quando você coloca assim, a ciência que nós temos hoje, a minha mente, por exemplo, se expande. É a ciência que nós temos hoje que ainda Está caminhando. consegue explicar muita coisa que acontece. Então, Sim. isso aconteceu comigo, só para... O senhor falou em relação a tempo, né? 2000 e poucos anos, lá seria, no outro plano seria, as coisas são muito rápidas, né? A minha pergunta é o seguinte: num tratamento, uma equipe médica terrena, onde se leva assim uma operação de 8, de 12 horas, existe a intervenção espiritual junto aos médicos terrenos para esse indivíduo, para esse paciente? E lá do outro lado também é como se fosse assim um share. O que está acontecendo aqui está acontecendo lá ou não? Sim, existe. Paralelamente acontece muitas vezes ao mesmo tempo. No mesmo instante? É, Por que essa diferença, então, de, por exemplo, se levar 8 horas na operação de coluna,
Eles lá, eles conhecem presente, passado e futuro. Eles veem. Por exemplo, quando eles querem fazer um tratamento num espírito que chegou doente, eles penetram na mente do espírito, na consciência do espírito, e conseguem ver, como se fosse um filme, o passado que deram origem a uma série de problemas que estão manifestados hoje. Então, a partir daquela causa, eles passam a fazer tratamentos para equacionar o problema hoje, quando há merecimento para o espírito. Em relação à relação deles com os médicos da Terra, existe uma equação matemática que explica isso, que quer dizer o seguinte: eles programam o tempo deles em relação ao nosso. E vamos dar um exemplo de informação. Muitas vezes, o espírito solta do nosso lar, por exemplo, o Chico para psicografar. Os espíritos se programavam lá para psicografar, eles já tinham tudo pronto, eles começavam a psicografia lá, as ondas eletromagnéticas do espírito se projetava e chegava aqui algumas horas depois. Isso já falando da experiência deles, com os equipamentos que eles têm e tudo mais. Então, o pensamento, a psicografia, as ondas mentais não tem barreira. Mas, em relação à Terra, tudo aquilo que envolve a Terra oferece barreiras às ondas mentais até dos espíritos. Mas de espírito para espírito não há barreira, porque é a telepatia direta. Então, quando os espíritos mentores do Chico estavam aqui mais próximo da crosta, eles projetavam de lá as ondas mentais, no caso, o Hermano captava essas ondas e, tempo real, o Chico psicografava. Quando o Hermano não estava perto e que eles iriam mandar as informações, então levava algumas horas para chegar até o Chico. Então, é uma questão de programar mesmo, é uma questão de programar o trabalho. Em relação a nós aqui, muitos espíritos estão conosco aqui no dia a dia. Quando nós chegamos, eles já estão aqui, já preparando o ambiente e tal. Esses espíritos, alguns deles somatizaram corpos densos para estarem aqui, que para eles é um grande sacrifício. Como espíritos, eles não precisavam ter um perispírito mais denso para estar aqui. Eles poderiam projetar toda a ajuda através do pensamento. Mas é importante a presença deles mais próximos de nós, para que a gente perceba-os e fique mais fácil para nós, que não temos muita experiência, captar o pensamento deles. Então, a grande maioria deles existem colônias próximas da Terra, aonde eles ficam, e quando a gente começa o trabalho, eles já estão aqui, é tudo mais fácil. Então, a casa se torna um ponto avançado deles. Quando a gente vai embora, ou quando a gente chega, eles estão trabalhando numa densidade diferente da que nós estamos. Mas aqui trabalha-se 24 horas por dia, não é só... É intenso, eles não param, é dia e noite. Então são equipes que se revezam. Mas a densidade deles aqui é mais sutil do que a nossa. Nós temos ainda dificuldade de vê-los. Podemos ver em raros episódios que eles queiram
demonstrar que estão presentes, ou a gente sente a presença deles, ou através da visão eles tentam facilitar para a gente essa possibilidade. Essa ideia que o médium vê 24 horas por dia também não é verdade. A não ser que ele não tenha nada para fazer, né? Que ele não tenha família para cuidar, que ele não tenha trabalho para fazer. Se ele só se dedicar a isso, pode ser que ele fique em contato 24 horas. Mas no nosso caso não é assim. Nós precisamos trabalhar, cada um tem as suas obrigações. Então, quando a gente chega aqui, a gente vai na sala de oração, que é onde o campo vibracional está mais acentuado. Existem até aparelhos que nos ajudam essa conexão com a vibração dos espíritos que nos ajudam. Por isso a importância de vir orar, para que a gente se prepare para um momento mais crítico, que exige de nós um pouco mais de atenção, de percepção. Tem médium que não entram aqui para fazer uma oração, acha que não precisa mais. Então é aquela coisa, médium é médium, né? Cada um recebe de acordo com o seu merecimento. É claro que aqueles que fazem por merecer têm mais facilidades no contato, no próprio trabalho, no próprio fazer do dia a dia aqui nessa casa. E aqueles que vêm e não levam em consideração a importância da oração, de estar consciente, enfim, se preparar como deve ser preparado, não é? Tem gente que não vem fazer oração, por exemplo, antes de começar os trabalhos. Né? Todo mundo se reúne, faz as orações aqui, a própria corrente ajuda a aumentar o campo vibracional, e eles preferem ficar conversando do outro lado, dando risada, falando de coisas que não tem nada a ver com o que vai ser feito. Mas cada um é cada um e recebe de acordo com o merecimento. Não é? Por isso que existe sempre aqueles altos e baixos na questão mediúnica. Só recebe facilidades e possibilidades quem merece, não pode ser diferente. Se nós fazemos por merecer ter uma atenção melhor de determinados espíritos, é claro que eles vão dar atenção para aqueles que também se interessam a aprender. Nós temos 126 médiuns. Médios mesmo que estão em trabalho aqui, acho que não chega a 10. Percebe? Não há compromisso. Eu acredito que todos eles sejam já sabedor de todas as questões espirituais e não precisem estar aqui na nossa reunião de estudo. Mas não faz mal, tudo tem o seu tempo, graças a Deus, né? Cada um vai receber hoje ou daqui a 10, 15 anos, ou sei lá. É uma questão de tempo mesmo. Então, vamos em frente. Esse plano não possui dimensões espaço-temporais, da forma como experienciada no plano físico. Estamos falando do plano espiritual, né? Todavia, os desencarnados que estejam nas primeiras 4 dimensões de densidade astrais mais densas, ou os encarnados nela projetados, ainda sofrem o condicionamento mental da tridimensionalidade espaço-temporal física. O que quer dizer? Se eu me projetar, se nós nos projetarmos no outro lado, na 4ª dimensão, o nosso corpo fica aqui e o nosso duplo etérico se projeta. Enquanto projetado, nós temos determinadas facilidades. Podemos volitar, se tivermos experiência. Se não tivermos experiência, os aparadores nos pegam pelo braço e nos levam para onde tem que ir, ou simplesmente
cria-se um portal de teletransporte e a gente sai daqui e, de repente, já chegamos nas colônias espirituais. Então, existem inúmeras possibilidades, desde quem for participar desses experimentos mereçam, não é? Assim como no livro Ícaro Redimido, por exemplo, eles estavam na colônia, esses seres trabalham até hoje no Hospital Maria de Nazaré, que fica numa montanha acima do Vale dos Suicidas, e Santos Dumont, aquele irmão que inventou o avião e aquelas coisas todas, morreu aqui no Guarujá, enforcado, né? Ele se matou e foi para o Vale dos Suicidas e estava lá já há alguns anos, algumas décadas. E o corpo dele, perispiritual com a forma humana, estava para se transformar numa forma ovoide, porque o espírito, quando ele deixa de querer viver e se fecha no mundinho dele, ele vai perdendo a forma humana. Esta forma humana foi adquirida pela consciência através do tempo. Enquanto os processos de reencarnações se deram através de determinados tempos, foi-se criando corpos perispirituais. Aqueles que se transformam na forma ovoide, eles têm que reencarnar periodicamente, quase que de imediato, até conseguirem reorganizar o corpo perispiritual com a forma humana. E esses casos acontecem em abortos espontâneos. Eles nascem, adquirem um pouco já da forma humana, mas eles não têm força dimensional ou perispiritual para poder continuar vivos após a encarnação. Então eles ainda desencarnam, depois de alguns meses de gestação, eles desencarnam ainda sem antes a mãe ter dado à luz. Então são casos de espíritos que os mentores usam essas mulheres que são preparadas no mundo astral para encarnarem e servirem de incubadeira a esses espíritos que necessitam reencarnar em massa. Então, são mulheres que não têm nada a ver com o processo kármico daqueles espíritos, mas se apresenta por voluntariedade. Elas são voluntárias para ajudar esses espíritos a retornarem, a conquistarem a forma humana. Isso que é amor ao próximo mesmo, não é? A mulher reencarnar sem ter que reencarnar para servir de matriz para um espírito ter a oportunidade de voltar a ter uma consciência humana e o corpo com as características humanas, para que depois de ser refeito o perispírito, eles possam reencarnar como qualquer outra criatura. Existem exemplos, é só estudar um pouquinho, os livros explicam muito bem isso. Existem exemplos de seres espirituais que são voluntários para trabalhos que nós nem imaginamos que são feitos. Por exemplo, espíritos que condensam a sua forma perispiritual de uma tal forma para conviver em hospitais no Vale dos Abismos, onde existem milhares e milhares de espíritos residindo nos abismos, 4, 5 mil metros abaixo da crosta terrestre, e no meio desta distância existem hospitais, pronto-socorros, onde espíritos condensam um perispírito mais denso do que eles teriam lá no mundo espiritual, para ficarem como voluntários
trabalhando naquela região como médicos, enfermeiros, padioleiros, enfim, são serviços que não é qualquer um que se apresenta como voluntário. A maioria não precisa reencarnar mais. Então, são uma verdadeira prova de amor que eles dão a nós, no sentido de que o que nós estamos fazendo como médiuns, como espíritos encarnados, que já abraçamos a doutrina dos espíritos, o que nós estamos fazendo em benefício da espiritualidade? Muito pouco, quase nada. Então, é natural que quando a gente desencarnar, nós vamos voltar um pouquinho melhor. Não vai haver mudanças muito profundas, não. Porque para isso, nós deveríamos de fazer muito, muito mais do que estamos fazendo. Mas façamos o que for possível para o bem de cada um de nós e para o bem da própria espiritualidade. Alguma pergunta? Senhor Ricardo, só sintetizando o que o senhor está comentando, eu tenho conhecimento do enfermeiro, o nome de Renato, ele é enfermeiro do Dr. Ana Costa Santos, ele sofreu um acidente automobilístico, deixou uma noiva muito bonita, mas por algum mérito deles, ele se materializava dentro do Dr. Ana Costa e cumpriu sua missão de enfermeiro. E quando ele vinha falar comigo, ele vinha muito estressado, muitas vezes eu batia a boca com ele. Mas ele pedia desculpa de acordo com o trabalho dele lá, dele ver também muita coisa errada, mulheres que eram enfermeiro bonitão, cabelo bonito e tal. E muitas mulheres até davam em cima dele, mas ele disfarçava, né? Ele sabia se sobressair para não dar mancada, que ele não era dessa terra mais. Mas ele tinha essa missão de continuar o trabalho dele aqui no Hospital Ana Costa. Então, a materialização não é uma coisa fácil de acontecer, mas existem fenômenos que não se explicam ainda, né? A gente tem que estudar, tem que ponderar uma série de coisas, mas o mais importante é que a gente se dedique ao estudo realmente de uma forma mais objetiva, para a gente entender esses fenômenos que a gente ouve, a comunicação dos acontecimentos, mas que a gente não tem condições de avaliar muitas vezes por falta de conhecimento espiritual, né? Muito bem, vamos lá. A dimensão desse plano, não incompreensíveis ao terrícola, as dimensões existenciais são 7 grandes divisões relativas à forma de existir dos seres de acordo com os seus graus evolutivos ou hierárquico, não explicados também ainda pelos espíritos, né? Pelo autor dessa matéria. Então, nestas densidades que nós já comentamos muitas vezes, nós estamos na 3ª dimensão, adentrando já a 4ª. Aqueles que estão um pouquinho espiritualizados, que já se dedicam aos estudos, a consciência já está na 5ª dimensão. A 5ª dimensão não é um espaço que se reencarna. A 5ª dimensão é uma preparação consciencial. Então, aqueles que se preparam através de estudos para adentrar a 5ª dimensão, eles se desapegaram de muitas coisas materiais. Alimentação inadequada, estudos que possibilitem eles ter esta percepção. Enfim, tem uma série de requisitos práticos que deve ser feito. Não simplesmente dizer, eu estou projetado na 5ª dimensão. Não é muito bem assim, não. As coisas não é tão fácil como estalar os dedos. Mas a 5ª dimensão não é uma dimensão onde se convive, e sim é uma preparação consciencial. Então, todos nós que já estamos
praticamente na quarta dimensão, aos poucos, à medida que nós estudamos, nos preparamos um pouco melhor a nível mediúnico, nós vamos consciencialmente adentrando também na quinta dimensão. E ainda encarnado, como estamos, poderemos, se dermos prosseguimento a todo esse trabalho de autoconhecimento, adentrar a quinta dimensão. Esse corpo vai sofrendo mutações para se adequar às dimensões seguintes, e ainda antes de desencarnar é possível que vocês vivenciem algumas dessas densidades. Alguns espíritos fizeram um comentário sobre os acontecimentos que haverão de acontecer agora a partir de 2020. Segundo eles, as densidades que existem aqui, como já foi explicada, que vai de 1 a 54 densidades, seres de várias partes do universo estarão vivenciando nessas densidades a oportunidade deles estarem mais próximos de nós. Dificilmente eles irão se materializar na terceira dimensão. Alguns já estão preparados, as suas naves estão preparadas, os corpos deles estão preparados para a materialização por 4 horas, não mais do que isso. Eles se materializam, fazem o que tem que fazer e voltam para a densidade que faz parte da convivência desses grupos. Então, essa convivência na terceira e quarta dimensão serão, assim, espécies de convivências relâmpagos, né? Elas aparecem, passam para nós, da humanidade, as ordens que vêm de cima para baixo, e cada um vai se preparando aos poucos para fazer parte desse grande grupo. Hoje, já existe, só do Brasil, 3.000 soldados preparados para esse acontecimento. Soldados por quê? Porque imagina esses seres aparecendo, se materializando aos nossos olhos, suas naves, eles mesmos. E o povo meio ignorante dessas coisas vai entrar em pânico. E o surto social é um acontecimento fatal. Aí vai ter entre esse surto todo aqueles que acham que são donos da verdade e querem fazer baderna e vão fazer, só que as coisas têm que ser feitas de uma forma ponderada, organizada. Isso será orientado através da televisão, pela rádio, por todos os veículos de informação, para que não haja pânico. Mas mesmo com todas essas orientações, o pânico vai existir, sim. Primeiro, aqueles que não acreditam no mundo espiritual. De repente, vão começar a ver os seus próprios entes queridos entre eles. Isso vai ser um choque enorme. Segundo, para aqueles que professam uma religião totalmente contrária à realidade que vai acontecer. É como, de repente, eu vou ficar sem chão, sem o que fazer, sem iniciativa. Então, nós temos que nos preparar aos poucos para isso, através da espiritualidade. Primeiro, entendendo que nós, assim como esses seres, são espíritos. Não existe nada sobrenatural. Eles são espíritos mais evoluídos, que viveram a experiência deles e que estão retornando agora. São seres que já estiveram na Terra e que superaram os processos reencarnatórios e que hoje são nossos irmãos mais velhos.
Hoje eles estão vindo para nos ajudar a alavancar esse planeta na ciência, na medicina, em tudo aquilo que é necessário. Na política vai mudar radicalmente. Na questão monetária, o tipo de abrangência comercial vai haver uma mudança radical. Então, tudo isso vai mexer com a sociedade humana. E a ideia que eles realmente passam é que de 10 a 15% da humanidade é que vai se manter aqui. O resto será levado para o outro planeta que já está preparado para receber seres. Seres que estavam encarnados aqui, que não podem mais reencarnar, já estão sendo levados para outros níveis conscienciais, como esse planeta que está no sistema solar e vai passar perto da Terra em 2023. Quando ele passar perto da Terra, haverá desencarne em massa e serão arrebatados pelo seu magnetismo. Esse planeta tem um magnetismo 13 vezes maior do que a Terra. Então, esse magnetismo que nos prende à Terra já não é pouco. Já é um magnetismo bem avançado para os nossos padrões de nossos corpos. Imagina 13 vezes maior do que isso. Então, esses espíritos que estão desencarnados em volta da Terra serão atraídos para esse planeta como limalha ao ímã, né? Se você passar o ímã em cima de uma limalha de ferro, o ímã chama tudo para ele, né? Vai ser algo semelhante do que a limalha no ímã. Vamos em frente. Interação dos materiais do universo. À medida em que os ânitons se distanciam dentro das partículas atômicas, dilatando seus volumes de 1 a barra 54 densidades até 54/54 densidade, ou seja, existe na Terra 54 densidades. Nós estamos na 16ª densidade, os nossos corpos estão na 27ª densidade, nossos corpos sutis, e tudo parece que está aqui. Então, essas densidades não é lá em cima nem é lá embaixo, é aqui. Nesse plano mesmo, mas num plano paralelo a este. Médiuns podem interagir nesse campo de densidade, tendo um pouco dessas experiências. Muito bem. Simultaneamente, esses ânitons sofrem uma dilatação de 0 a 1/54, através do distanciamento entre si dos subânitons que os compõem. Ou seja, esse material chamado uniâniton, ele se projeta dentro de um átomo nosso. O átomo, para nós, era antigamente o corpo menor encontrado na matéria. E hoje isso já está muito ultrapassado, né? Hoje existe tecnologia para perceber que além daquele átomo existe muita coisa ainda a ser descoberta. Então isso levou os cientistas quânticos a dizer que o nosso corpo é 95% vazio. O que quer dizer? 5% é densidade e 95% é espaço molecular. Claro que nossas vistas não estão preparadas para perceber isso. Se nós pudéssemos ver, nós iríamos ver nossos corpos cheios de furinho, ligados por uma rede de átomos. Não é? Só que, na realidade, para que esses átomos não se dispersem,
existe uma pressão de fora para dentro de 25 mil libras, que mantém todos os espaços desse átomo aglutinado. Então, a gente pega o corpo, aperta e acha que é tudo denso, né? Mas, na realidade, diante de equipamentos avançados que a física quântica tem hoje, se percebe que além do átomo existe muita coisa a se conhecer ainda. Por isso foi feito o acelerador atômico, onde eles fazem experimentos de antimatéria, aquelas coisas todas que está muito longe da gente entender ainda, não é? Mas um dia a gente vai aprender. Muito bem. Essa descondensação do subâniton corresponde à primeira dimensão densidade da matéria astral, que está comprometida com a formação das moléculas ou das matérias físicas. Então, toda a matéria física, como esse corpo, ele está na primeira densidade, na primeira barra 54. E em relação ao nosso ser como um todo, com a somatória de corpo físico aqui presente, corpos sutis e tudo demais, nós estamos na quarta dimensão, saindo da terceira para a quarta. Isso é muito sutil, porque se fosse uma coisa muito mais dinâmica do que já é, a gente sentiria rupturas no espaço-tempo e haveria o desencarne. Então, essa mudança é feita de forma muito lenta. E assim mesmo, a gente já sente no corpo muitas dores, você vai dormir, descansa, dorme bem e levanta cansado, com muitas dores no corpo, parte óssea toda dolorida. Isso já é resultado desta mudança de frequência. E à medida que nós vamos caminhando no sentido de outras densidades, o nosso corpo físico, através de suas moléculas e átomos, eles vão se adequando a essas mudanças sutis que estão acontecendo. A partir da dilatação de 1/54 densidade, os ânitos, ou segunda dimensão densidade astral, inicia a matéria astral apropriadamente dita, que se compõe de 53 dimensões densidade astrais. Então, o nosso corpo astral, ele está projetado na 53ª densidade. Está dando para entender? O corpo físico está aqui. E os nossos corpos astrais, que aonde o perispírito é composto, ele está projetado na 53ª densidade. Ou seja, se nós evoluirmos um pouquinho mais no sentido prático do autoconhecimento, de todas estas possibilidades que a espiritualidade nos dá, fatalmente, em mais uma encarnação, a gente não volta mais. Seria muito bom se isso acontecesse, para a gente ter oportunidade de ir para um lugar um pouco mais avançado. Pode falar. Cada dimensão tem 54 Densidades. densidades. Sim. A terceira tem de 1/54, a quarta tem de 1/54, a quinta tem de 1/54. São campos vibratórios que os compõem. E à medida que a gente vai perdendo o corpo, por exemplo, nós não precisamos reencarnar mais? Não. Enquanto a gente estiver no plano da erraticidade, que é a parte mais baixa do plano espiritual, nós não vamos estar com esse corpo, mas vamos estar com o perispírito. Mas ainda sujeito aos condicionamentos da tridimensionalidade. Mas nesse caso nós temos, vamos dizer, estamos na terceira, quer dizer, quarta, vindo para aqui, então terceira para quarta.
ali, os 54 densidades para você passar para a quarta dimensão? Uma Não. escala de hierarquia? A quarta dimensão, nós já estamos entrando nela. A gente está saindo da terceira e entrando na quarta. Mas isso é tão sutil, a gente está se afastando, por exemplo, a terceira dimensão é essa é a quarta. Quando a gente começou, a terceira foi ficando para trás e a gente, de repente, estava com o pezinho na terceira e o outro pezinho na quarta. É isso que está acontecendo. Mas há algumas décadas, praticamente a gente se distanciou mais da terceira dimensão, talvez uns 20 anos. Então, como a quarta estará nesse momento? Nós estaremos muito mais na quarta do que na terceira. A terceira a gente sente reações ainda, porque a gente está com o mesmo corpo. A gente está indo para frente com este corpo, sem desencarnar. Então, aqueles que tiverem condições de continuar na Terra, eles vão caminhar e sofrer essa mutação de densidade a densidade. Vai chegar uma hora, evidentemente, que o nosso corpo não vai suportar. Então, simplesmente, a gente se desliga. Enquanto o nosso corpo estiver suportando atravessar estas densidades, rumo digamos, ao caminho dessa transição que estamos sendo levados, e a transição ela já vai entrar no auge em 2025 e vai terminar aproximadamente entre 2050, 2060, por aí. Isso não termina nunca, né? É um processo contínuo. Mas essa transição pesada que nós estamos sentindo, até 2025, 2030, ela já diminuiu e vai começar a se preparar para uma dinâmica muito maior ainda, porque a Terra nunca vai parar de evoluir. Agora, nosso corpo é limitado. Vai chegar uma hora que ele não vai conseguir. Da quarta para a quinta, seria? Sim. Até a quarta a gente aguenta. Praticamente do jeito que está indo, se a gente não deixar de cuidar bem do corpo, né, com boa alimentação, exercício e tal, eu creio que já estamos em 2021. Eu ainda vou viver aí talvez mais uns 10 anos. Né? 10 ou 14 anos, por aí. Mais do que isso, não. Porque dizem eles que quando eu tiver 84, eu vou me desligar. Mas eu vou voltar 50 anos depois. Então, eu quero ver como é que vai estar essa casa, né? Se vai estar de pé ainda. Vamos ver. Vamos lá. Sutilização da matéria física. Ou seja, como a matéria física pode se sutilizar, ficar mais sutil. A gente falou que o desencarne era desagregação molecular, não é? Porque a palavra desencarne ou morte é uma coisa meio feia, né, de falar e que amedronta muito, né? Dizer, não, eu vou morrer. Não, ninguém vai morrer. O que vai acontecer é a aceleração em relação a esse corpo, a libertação molecular vai afrouxando, 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 e esse corpo deixa de ser útil para nós. E vamos viver numa densidade mais sutil. Ou simplesmente retornarmos para as colônias que nós fazemos parte. A morte como um fim, como muita gente prega, não existe. Ontem partiu um irmão que trabalhava aqui conosco, né? Segunda-feira ele estava entre nós e ontem ele foi.
Mas ele foi muito feliz. Os espíritos amigos levaram eles, né, para as colônias. O irmão Ernesto, né? Ele estava trabalhando segunda-feira no algodão e chegou em casa e, de repente, tem mais, tem menos, foi. Eu perguntei qual foi o motivo, até agora ninguém me falou qual foi o motivo. Eu acredito que tenha sido ou uma parada cardíaca ou respiratória. Mas ele estava bem, estava trabalhando bem, estava, né? É assim, a morte é isso. Um dia está aqui, outro dia a gente já está do outro lado. E com certeza ele foi muito bem, né? Que os nossos pensamentos, as nossas orações sejam levadas a ele, que ele se recupere rápido dessa transição. Ele está na colônia Alvorada Nova, foi levada para lá com a equipe socorrista de nossa irmã espiritual que nos ajuda aqui. Todos nós seremos levados quando chegar o momento certo. Ninguém vai ficar sem cuidados, que já é uma grande coisa, né? Pior a gente desencarnar cheio de dor, cheio de doença, cheio de problemas. Ficar numa UTI, entubado, sendo alimentado por máquinas, né? O pai tocou a campainha, a gente volta, né? E é assim que a gente tem que ver. É assim mesmo que é. Chegou o nosso momento, a gente volta. Então vamos lá. Os seres de planeta mais avançados sutilizam a matéria física, alterando a sua densidade atômica através do bombardeamento dos átomos com radiações especiais de energia. Então, seres que já têm conhecimento tecnológico, como esses amigos que já estão entre nós, e que são espíritos mais avançados do que nós, quando eles querem sutilizar a sua densidade física, eles bombardeiam o seu corpo com átomos de energia especiais para essa função, e o corpo que era denso deixa de ser tão denso e adquire uma densidade mais próxima dos seus merecimentos. Ou seja, o corpo denso deixa de existir e, com essa carga de átomos especiais, se projeta ou se forma um novo corpo mais sutil. E é assim que é feito em todos os níveis conscienciais. Quando nós desencarnarmos, isso vai acontecer quando chegarmos na colônia. Se nós tivermos que passar lá muito tempo, vai haver esse fenômeno. Nós vamos passar por equipamentos existentes no mundo espiritual, onde nosso corpo, que já é o perispírito, não esse físico, mas esse perispírito passará por uma limpeza com essas energias especiais, aonde a gente vai ficar lá um bom tempo necessário para os nossos aprendizados. Talvez 100, 120, 150 anos. Os que têm reencarnações moratórias já programadas, ao chegarem lá, eles já avisam. Vai descansar um pouco, vai aprender um pouco, vai voltar daqui a 20 anos. Então, 20 anos depois da chegada, ele é chamado para retornar à Terra. E assim as coisas vão acontecendo. Tudo, existe uma programação. Assim como a gente vai pegar amanhã o trem para ir para São Paulo, de novo, né, que agora eles vão colocar a linha daqui para São Paulo, a gente vai para a estação, pega o trem, daqui a algumas horas a gente está chegando em São Paulo. A gente desce do trem e vai para onde quer ir. É mais ou menos assim. A gente pega o aerobus, que vai bater na nossa porta, os espíritos amigos nos colocam lá dentro
e a gente volta para casa de aerobus, né? Ônibus aéreo. Isso o André Luiz já fala muito no livro Nosso Lar, né? Então, quem não leu o Nosso Lar, leia o Nosso Lar. O filme Nosso Lar também fala um pouco sobre isso. É muito interessante. Além do grau de 1 barra densidade, 54 densidade atômica, os ânitons distanciam-se uns dos outros cada vez mais dessa formação proporcional. Ou seja, para que esse corpo um dia adquirisse esta colocação que existe, foi feito planejamentos para que houvesse um corpo holográfico que pudesse dar sustentação energética a essa, digamos, armadura física, né? E, através de mecânica, que eu chamo mecânica atômica, né, que os espíritos falam, átomos foram bombardeados para que houvesse uma densidade capaz de criar um corpo na Terra. Então, essa energia, esses átomos foram colocados no perispírito da mãe. É como uma massa atômica, caberia dentro de uma caixinha de fósforo. E, à medida que o embrião foi desenvolvendo, essa massa atômica foi sendo liberada pelo perispírito da mãe, aonde o bebê, aos poucos, iria crescendo com o distanciamento ou com a ligação a essa energia que a gente chama de massa plasmática ou ectoplasma. Os dois nomes são certos. E esse ser, ele começa a tomar forma e, de repente, 9 ciclos lunares, ele já está na Terra. Ele vai viver quanto tempo for seu planejamento e, consequentemente, o dia do retorno vai ocorrer quando assim tiver determinado e esse ciclo de vida se processa eternamente, até que o nosso compromisso com a Terra se encerra. E a partir daí a gente vai para um outro planeta, talvez o mais perto e o mais próximo da Terra em termos reencarnatórios, embora seja um pouco mais sutil, não é tão sutil quanto outros planetas mais evoluídos. Talvez Marte nos receba lá, né? Muita gente está vindo de lá para cá, reencarnando, para ajudar o planeta nessa sua evolução atual. E aqueles que aqui não podem ficar, talvez serão levados para Quiron, que é esse planeta que já vai passar próximo da Terra. Então, o que acontece? A vida, ela é eterna. A gente sempre vai existir. A gente sempre existiu e sempre vai existir. Talvez não com outro corpo semelhante a esse no futuro, mas continuaremos existindo e reencarnando em outros níveis conscienciais. Talvez mais próximo de nós é Marte. Embora os aparelhos que deixarem Marte não acharam gente até agora, claro, não vão achar nunca, porque é um planeta quintenciado, né, de quinta dimensão. Nós estamos na terceira, eles querem chegar lá e ver gente de terceira, não vai ver. Então eles vão gastar muito dinheiro ainda para... Agora, eles podem ir para lá para fazer pesquisa de material, isso eles podem. Eles descem com alguma nave capaz de descer lá, pegar minérios que lá existem e trazer para a Terra, assim como outros seres vão lá, tiram os minérios necessários e vão embora. Então vamos em frente. Quando atingirmos
a 40ª dimensão de cidade física, os ânitons ter-se-iam distanciado em 40/54 densidades. Ou seja, nós estamos caminhando para esse resultado aqui. 40/54, em relação ao que estamos, talvez uns 30, 40 anos é possível fazer isso, desde que a gente não pare no tempo, né? A partir desse grau de densidade atômica, a mesma energia que levou os ânitons que se distanciaram uns dos outros começaria a alterar a densidade dos próprios ânitons, ou, veja, a distanciar também as subânitons que os compõem. Considerando-se a densidade máxima dos ânitons, a primeira densidade física, como zero, certamente essa densidade será uma fração entre 0 e 1/54, ou seja, a coisa é tão insignificante entre sair da densidade 0 e entrar na densidade 1, é tão insignificante que a gente não se dá conta que a gente está passando de densidade a densidade sem sentir, não é? 1/densidade, isso a gente já passou há muito tempo. Mas, no entanto, em desdobramento, a gente volta, ou a gente acelera. Então, essas densidades não são prisões. Para o nosso espírito, são possibilidades. São prisões para o nosso corpo. Nós estamos presos na 3ª dimensão /16. Essa densidade que estamos é uma, digamos, a nível técnico, é uma prisão. Nós estamos condicionados a viver esta experiência. Porém, o nosso espírito não, ele pode se projetar a qualquer dimensão, em qualquer densidade. Mas sempre, enquanto estivermos reencarnados, preso pelo cordão prateado. Então, sempre seremos puxados para o corpo. Não há possibilidade desse cordão prateado se romper e você ficar lá do outro lado. Seria muito bom, né? Se o cordão prateado se rompesse ou alguém pisasse em cima e quebrasse e a gente ficasse numa outra dimensão mais avançada, seria muito bom. Mas não existe isso. A gente vai, de fato, o dia que tiver que ir. E para isso o cordão tem que ser rompido. O cordão leva 72 horas depois da morte clínica. Não é? Depois da morte clínica, 72 horas são mais ou menos 3 dias. Com 3 dias depois que morreu ou desencarnou, o cordão se rompe sozinho, ou se não se romper, virão técnicos com conhecimento de fazê-lo, né? Essa ruptura, e a coisa continua. Nós vamos para o outro lado e depois de uns tempos voltamos de novo. Por que e quando acontece a dificuldade da ruptura do cordão prateado? Se nós encararmos a vida como algo temporário, que hoje você está aqui, amanhã você pode estar num outro lugar, e que você não tenha trauma desta partida, ou medo, ou coisa qualquer que te iniba a possibilidade de se descondicionar desse momento que você está, que nós estamos, enquanto a gente não aprender a se desapegar da Terra, nós continuaremos alimentando esse cordão prateado de uma tal forma que, para se romper, terá que vir técnicos com conhecimento de como fazer essa ruptura sem prejudicar o espírito que ainda está conectado ao corpo, que já não tem vida. E o que seria essa preparação?
seria você ter consciência de que o mundo espiritual é um fato, não é uma história, que você deve se preparar para isso, porque um dia qualquer um de nós vamos, a gente não sabe o dia nem quando, mas um dia a gente vai, faz parte da vida, de preferência que demore bastante, mas quando formos, fatalmente nós devemos estar preparados para essa ida. Se formos preparados para essa ida, com certeza o nosso cordão vai se romper naturalmente. E a gente continua caminhando sem dificuldade. Enquanto ele não se romper, enquanto não chega a equipe de socorro, a gente vai ficar ligadinho ao corpo por mais algum tempo. Ricardo, uma pergunta. Tem muitos de nós que dá partida para o mundo espiritual através de acidentes, né? E tem N acidentes, afogamento, queimadura, acidente automobilístico, enfim, N acidentes. É porque estamos ainda na terceira densidade? Quando chegar na quarta densidade, isso acaba esses acidentes monstruosos com o ser humano? Eu diria assim, na minha forma de ver, um desastre automobilístico, por exemplo, para nós é uma coisa traumática, para o espírito não. Se for um espírito merecedor, segundos antes, os espíritos já estão preparados no lugar certo, onde tudo vai acontecer. Aconteceu recentemente um ônibus que bateu de frente com um caminhão na estrada que vai para aquela cidade lá em cima do morro. Oi? Campos de Jordão. O ônibus não segurou, o breque não segurou e na descida o ônibus cada vez corria mais. E do outro lado vinha um caminhão lentamente porque estava carregado e blá, 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 blá. Creio eu, não sei se foi o ônibus que se jogou em cima do caminhão ou se o caminhão, o motorista dormiu e se colocou do lado do ônibus, os dois se bateram um com o outro. Do ônibus não sobrou nada, morreram todos. Do caminhão, motorista também. Aí, algum tempo depois, o Chico recebeu uma mensagem de uns dos jovens que estavam nessa viagem, estava de volta, e ele relatou os acontecimentos. Todo mundo desesperado, o ônibus sem breque, e fatalmente algum desastre iria acontecer. Todo mundo rezando, todo mundo de mão dada, quando de repente um clarão muito grande apareceu dentro do ônibus e segundos depois a explosão da batida. Segundos antes eles foram tirados pelos espíritos e eles não sofreram nenhum tipo de trauma, nenhum tipo de problemas. Esse é um lado da moeda. Quando as pessoas merecem e estão reunidas, isso se entende como desencarne coletivo, né? Todos que estavam dentro do ônibus, mais o motorista do caminhão, desencarnou. Vamos ver agora o outro lado da moeda. Tem aqueles que não cuidam, não têm preocupação de estar com o seu veículo devidamente sobre controle, breque, equipamentos, está tudo funcionando direito. Antes de fazer uma viagem, tem que dar um check-up geral no automóvel. Mas, no entanto, pega o carro simplesmente como se fosse até a outra esquina, pega uma viagem longa. Não descansam o suficiente para chegar logo no seu destino, querem ir direto, quando deveriam de fazer uma ou duas paradas para descanso. Fatalmente, esse que foi, digamos, irresponsável, ele vai desencarnar, ele vai sofrer todos os aspectos do desastre,
até que chegue alguém para cuidar de seu espírito. O espírito desencarnado vai ficar preso aos destroços. Então são coisas diferenciadas. Aqueles que merecem se desligam antes do fato acontecer, e aqueles que não merecem, por serem irresponsáveis consigo mesmo ou até com a família, ocorre esse fenômeno. Aquele avião da TAM que não conseguiu planar e de repente ele teve que arremessar e acabou batendo no prédio da frente do aeroporto, na explosão morreram todos, né? Não sobrou um. Alguns dos espíritos lá presentes foram resgatados pela equipe do Hospital Maria de Nazaré, onde Santos Dumont, que eu citei o exemplo deles, que ele estava sendo ajudado, ele já, depois de tanto tempo, já faz parte das equipes de socorro do Hospital Maria de Nazaré. Santos Dumont foi ajudar a fazer o recolhimento das pessoas, dos espíritos, e ele narrou em um livro chamado A Viagem à Eternidade, né? Viagem à Eternidade. Foi psicografado por um médium através do Espírito Santos Dumont, onde ele relatou as vidas de cada pessoa que desencarnou naquele acidente coletivo. Aquelas almas já vinham juntas gerações a gerações. Já tinham reencarnado na Alemanha na época da guerra, tinham reencarnado em outros países, ainda em convulsão com guerras ou coisas do gênero, e reencarnaram no Brasil. E da equipe todas, que deveria de reencarnar, 7, exatamente 7, perderam. Alguns perderam o voo e outros simplesmente não quiseram viajar naquela viagem porque o tempo estava muito ruim. Então, esses 7 foram poupados do desastre porque receberam autorização de ficar mais um tempo na Terra. E os demais desencarnaram coletivamente, porém já tinham merecimento de serem resgatados sem grandes problemas. Então são fatos que só o que pode explicar realmente é o merecimento. Se nós formos merecedores da ajuda do mundo espiritual, sem sombra de dúvida, a ajuda virá. Mesmo que não tenhamos consciência disso, quando o momento ocorrer e nós formos merecedores, com certeza essas criaturas de luz estarão para nos ajudar. Muito bem, vamos aqui à frente mais um pouco. Se o processo da irradiação continuasse, o volume atômico ultrapassaria a dilatação máxima de suas partículas, se desintegrariam em ânitos livres que retornariam ao plasma material. Então vamos dar um exemplo disso. A explosão de uma bomba atômica. Por exemplo, Nagasaki. Hoje nós temos bombas atômicas 10, 20 vezes mais potentes do que aquelas que foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki. Mas vamos dar aquele exemplo. Aquela bomba atômica caiu, quando explodiu, se formou um campo de força que, do foco de onde ela caiu, criou-se ondas de calor e por onde foi passando foi desintegrando tudo, né? Prédios, casas, pessoas, aquelas que estavam mais próximas do fenômeno, algumas foram poupadas. É interessante que aquelas que estavam mais próximas da explosão sofreram menos
do que aquelas que estavam mais distantes. Aí eu perguntei para um físico por que aconteceu esse fenômeno. Falou, porque à medida que o campo de ação, a onda de ação continua, cada vez pega mais velocidade, vai pegando velocidade até que chega num momento, ela fica... Aí ele disse, há fenômenos que aparentemente ocorrem, que a pessoa suporte, estando não tão próximo onde a bomba, mas mais próximo do que aqueles que simplesmente desapareceram. Não sobrou nada, vestígio nenhum para dizer, nem osso, desintegrou tudo. Então aqui, o que ele fala é isso. Se alguma ação afeta aqui, se nosso ponto, os ânitrons estariam com densidade 1/74 e ainda pertenceriam à matéria física, mas se o volume de ânitrons aumentasse apenas 1/10 acima desse coeficiente de densidade, a matéria passaria de um plano ao outro. Então, 1/10, né, não precisa muito, 1/10 dessa energia atômica bastaria para a desintegração deste corpo. A pergunta é, eu fiz essa pergunta, se a explosão, suponhamos que sejamos pulverizados pela explosão atômica, o nosso espírito vai continuar vivo? Sim. Teríamos problemas para reconquistar o novo corpo perispiritual? Sim. Porque essas radiações afetam o corpo mais próximo, que é o perispírito. Então, esse perispírito, nós teríamos que ser levado aos hospitais do mundo espiritual, fazer uma reconstituição molecular do perispírito, através de equipamentos sofisticados que existem, para então a gente começar a reencarnar de novo, mesmo com aqueles tratamentos feitos de coerção molecular do perispírito, reencarnar para dar prosseguimento aos novos corpos que foram afetados através da desintegração. Morreram quase que 80%, né? Ainda existem sobreviventes da época, mas muito poucos. Então surgiram novas gerações de lá para cá, né? Muitos, depois desse acontecimento, vieram para o Brasil. Alguns vieram doentes, acabaram desencarnando aqui, mesmo com tratamentos sofisticados de cuidados, né, necessários. Mas você veja, naquela tsunami que houve o vazamento atômico lá, né? As pessoas que estavam trabalhando dentro dos silos, eles morreram, né? Porque houve vazamento dentro dos equipamentos, porque a água inundou, né? O tsunami veio por cima do muro, o muro tinha mais de 10 metros. A onda veio por cima do muro, levou carro, levou navio, levou tudo lá para o meio da cidade. E isso fez com que as águas entrassem dentro dos silos onde estavam os motores trabalhando. Então, houve uma explosão, conseguiram evitar que houvesse uma explosão generalizada, mas o vazamento matou centenas de pessoas. E, no entanto, não foi vinculado na mídia nada sobre isso, não é? Esses, quando vão trabalhar num lugar desse, já assinam o contrato de desaparece, né? Assim como o pessoal que trabalhou na ponte Rio-Niterói, muita gente morreu naquelas colunas, não é? Tem um pessoal que eu conheci que
trabalhou lá, ele, na primeira coluna que encheram e que foi gente junta lá dentro da coluna, eles vieram embora. Ninguém vai parar a concretagem de uma coluna de quase 100 metros de altura. E mesmo que quem cair lá não tem como ficar vivo, né? Cheio de ferro. Mas a verdade é essa, a vida continua apesar de tudo. E nós temos que agradecer a Deus por isso, pedir a Deus que consigamos superar todas as nossas dificuldades, todas as nossas etapas e, enfim, vamos avançando dentro das possibilidades. Então vamos ver aqui um pouco do glossário, que tem algumas explicações interessantes. Arquétipo 1, estrutura básica ou matriz energética de tudo o que há no universo, esboçada no plano espiritual pela centelha universal. Então, o Criador usa da própria energia do universo. Na verdade, a vida é meio complicado, né? Falar de Deus é um negócio meio duro, mas vamos tentar. Eu vou dizer que Deus não é um velhinho simpático, né, com longas cabeleiras cósmicas, nem sandálias. Deus, para falar dele, só um outro Deus, mas só tem um. Mas, na verdade, é uma força descomunal que ninguém conhece, que se choca de tempos em tempos e cria ondas aquelas ondas onde há a explosão, aquelas ondas se espalham num ângulo de 360 graus e essa energia vai se expandindo e criando universos. Não tem como explicar. Cientistas não sabem. Quem sou eu para explicar a criação do universo? Mas, na verdade, deve ter uma inteligência superior que controla isso, que faz com que tudo ocorra da melhor forma possível. Ele nos deu a vida, Ele nos permite que essa vida seja eterna. Se Ele fosse ruim, Ele tirava a vida da gente, falava, você não valorizou a tua vida, então eu vou tirar. Pá. Isso não ocorre, então Deus é Deus e ponto final. Eu creio que Deus está dentro de nós, através das nossas moléculas que se comunicam, através dos nossos órgãos que funcionam sem que você precise fiscalizar, né? A gente mais atrapalha eles do que ajuda. O intestino digere a tudo menos a ele próprio. Interessante analisar isso, né? O intestino digere tudo, menos ele. Mas, no entanto, nós destruímos o intestino com estruturas alimentícias totalmente desqualificadas, né? Criando acidez demais ou acidez de menos. E isso cria no metabolismo uma série de desconfortos que acaba prejudicando o nosso organismo. Arquétipo 2. Forma pensamento, vide apostila 2, de longa duração, criada pelo ser humano ao longo de suas reencarnações. Formas pensamentos são campos de energia densificados pela nossa vontade. Por exemplo, raiva. Aquele que tem raiva, aquele que destila raiva, aquele que tem ódio de alguém, ele cria essa energia e joga para fora. Mas existe uma lei de ação e reação que faz com que essa energia volte para quem jogou a raiva para fora. Se essa energia for direcionada a quem não merece,
essa energia voltará muito mais forte ainda para aquele que jogou a energia ruim sobre o outro. É a lei da causa e efeito. Então, se você jogar amor sobre o teu próximo, você vai ser bombardeado com amor. Então, o amor é bom. Então, vamos dinamitar as pessoas com amor, né? Fazer, olha, tudo isso é o que eu quero que você seja, uma pessoa de bem, de paz, próspera, harmonia, enfim, tudo de bom para você. Agora, o que nós fizermos de errado, fatalmente nós vamos ter que desfazer um dia. Ou nessa vida, ou na próxima. Seu Ricardo, o senhor fez esse comentário, eu lembrei do acontecimento comigo. Em 2008 eu era zelador e por ter chegado no prédio há 3 meses, tinha comprado um carro do meu sonho, um Opala, não sei se já comentei isso, mas era uma perseguição tão grande, separei da mulher, fiquei sozinho no prédio, e perseguição para lá, era mulher, filho, filha, marido, além de mais 2 zeladores, vi aquele cerco contra mim, eu depositei ódio. Até eu estava afastado do Bataiano, porque é um prédio de rico pobre, que aluga seus prédios, seus apartamentos, e eu tinha que ficar encarregado 2 horas da manhã, o zelador Zé Antônio Gomes, estou aqui, aluguei, eu acordava 2 horas da manhã, 3 horas, e na minha faxina, ali que era zelador e era faxineiro ao mesmo tempo, os caras já abriam as portas, ficavam tudo emprestando, mulher, filhos e filhas, eu fui tomando corda com isso, no meio de um ódio tão grande, e comecei a planejar umas pancadas para dar em cada um, infartei, de tanto guardar, sabe? Quando é um belo dia, deu meio-dia, digo, vou pagar minhas contas, aí o meu pensamento, eu vou de carro, o pensamento, não vá de carro. Eu digo, caramba, lá no Itaú, eu vou de bicicleta na Calói, eu tenho uma Calói Davis. Não vá de bicicleta. Botei 500 reais na minha carteira e fui caminhando ali por trás da padaria La Praia. Quando cheguei mais na frente, passou um coleginho ali que eu voto até hoje em dia, aí começou a amarrar minhas pernas. Aí eu penei, eu digo, que negócio é esse? Minhas pernas amarrando e aquele, sabe, aquele inchaço aqui. Mal-estar, né? Uma dor começou a levar no braço e dei importância. Quando eu dobrei a esquina para sair na Marechal Rondon, olhei para todas as casas, tudo fechado. Eu ia pedir um copo de água com açúcar, era o meu fim aí. Estava fechado, eu prossegui. Cheguei na Marechal Rondon, parece que era um vergalhão aqui. Aí eu, moço, por favor, acho que eu estou infartando, me leva para o médico. Rapaz, sou de São Paulo, eu não sei, conheço nada aqui. Eu digo, eu sei, me dá uma carona aí para mim. Entrei no carro dele, peguei ali esse sítio aqui, né? Sítio aqui. Aí eu fui sair na Alemanha de Barro, cheguei ali, naquela policlínica, aqui tá bom. Desci, botaram comprimido na minha língua, e eu passei 26 dias entre o PAN e o Santa Mara. E eu refleti isso todinho. O ódio que eu aceito de vingança, que eu vinha premeditando contra esses zeladores, que não tem o que fazer. Você deve agradecer a carona, meu. Deus foi tão bom que te colocou uma carona para você. Não é? Aí, da janela, do 4º andar, eu olhava para aquela mata para respirar, eu sentia a falta disso, né? De andar, de até um pisar no meu pé, não foi nada, dar uma trombada no meu ombro, isso não foi nada, só sentia aquela ânsia de estar no meio da multidão. E toda de manhã eu abria a janela para ver aquela mata que tem em frente a essa mata. Sim. Para sentir o cheiro da mata ali era o meu consolo. O negócio foi... O Senhor me deu uma oportunidade muito boa. A gente aprende, né? Graças a Deus que a gente aprende. Vamos então agradecer a Deus a oportunidade de estarmos juntos. Senhor Jesus, aqui nos encontramos no campo que nos situas, agradecidos pela oportunidade que nos deste de falar em Teu nome
em mais esta noite. Agradecendo aos espíritos amigos que aqui se encontram, pela oportunidade e a colaboração que nos prestaram nos momentos que aqui vivenciamos um pouco do seu amor incondicional. Pedimos que o retorno aos nossos lares possamos ser acompanhados pelos nossos mentores e guias espirituais, que possamos chegar em paz, tranquilos, que possamos ter uma noite de sono acolhedora e que estejamos prontos para mais um dia de trabalho e transformação. Que teu amor universal nos una sempre. Que haja paz. Uma boa noite a todos, um bom descanso. Até a próxima quarta-feira.